Olá pessoal, estamos começando a 25ª edição do Ginipapo, podcast da Casa Verde. Hoje até o tema do Ginipapo está rolando aqui, ó. Que beleza! Eu compus essa música há muito tempo e botei o nome de Ginipapo. Nunca imaginava que eu ia, junto aqui com nossos amigos, fazer um podcast chamado Ginipapo. É o nome dessa música. Pois é, hoje é dia 7 de agosto de 2023. Estamos aqui na Casa Verde, esse espaço que é uma ilha de vegetação, aqui na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, um lugar que tem uma existência, né? E tem uma nascente. O Rio Pequenino está aqui. Eu estou com meu amigo Fábio Chiva. Segura o Ginipapo, Fábio Chiva. Beleza, gratidão. Estar na companhia desses dois lindões aqui. Já me encantei aqui em 5 minutos, já percebi que tem muita história para contar, muita coisa, muita sabedoria para compartilhar. Ó, mas antes da gente começar, eu tô vendo que tem uma novidade aqui nessa mesa, rapaz. Que novidade é essa aqui? Pois Ó. é, né? Foi um presente. Olha só! A gente recebeu de Chico Maia. Fala, Maia! Grande Não, é Chico. Malafaia. Fala, Maia! Chico, que nos presenteou com esses belos copos aqui. Ele falou, rapaz, esses copos vão ficar tão bem ali na mesa do Que Ginipapo, carinho lindo, né? Carinho, né? Esse olhado. E é ele, né? É, bem ele É o mesmo. jeitão desse lindão de Itapuã, mais um lindão de Itapuã. Gratidão, meu amigo. Estamos aqui também com o Fabiola Campos aqui no apoio Salve, salve. técnico. E esses dois queridíssimos, foi tão esperado esse Ginipapo, né? Há um tempo que a gente vem falando. Emanuel Paranhos, Gildardo Já Freitas. vou passando aqui o Genipapo. Duas referências para mim, assim, de contadores de história, de historiadores. Primeira pergunta, o que é que lembra o Ginipapo para vocês? Me lembra São João. Quando fala em Genipapo, inevitavelmente existe licor de tudo, de todo jeito. Mas quando a gente se falar de perguntar alguém, quando lembra de licor, todo mundo acha qualquer. É o rei do licor, né? 99% vai dizer Genipapo. Quando a gente meu preferido. é assim. Mas tem as balas de Genipapo, que são delícia, não é? Aquela O doce bala de Genipapo. O doce de Genipapo é uma fruta realmente. O Ginipapo passou rápido, né? Ele já voltou para minha mão. Lembra, Passa aqui para Fabiola. lembra falar. índio, ancestralidade, uma coisa da terra. É a pintura indígena, né? Isso. A Mata Atlântica, que é na tarde, restou um pedacinho, uma mancha. Né? E tem o suco também, que é uma delícia, hein? Na sexta-feira eu tomei de litro, na casa de xerife. Sensacional, gratidão, hein? Ele tem que passar essa receita aqui com a gente. Um suco delicioso de E o Genipapo. geladinho, né? Lembra quem falou do geladinho? Geladinho de Genipapo. É. Ah, não sabia. Quem foi que falou? Picolé, Eu eu também, não experimentei, não gostei. Aqui é muito ferro, né? Riquíssima na saúde. Sim. Muito ferro, né? Ah, porque feijão. Riquíssima na saúde, Ginipapo. A palavra predominante, né, aqui quando a gente pergunta isso, é a infância. Praticamente 99% das pessoas que a gente perguntou aqui na mesa citaram a palavra infância. Eu lembro da minha infância, né? Vocês não citaram, mas trouxeram esse universo da ancestralidade, do licor, da bala, de São João. Né? Quer dizer, a primeira lembrança que você trouxe foi o São João enquanto celebração. Né? E aí a gente está aqui hoje para falar sobre Nossa Itapuã, Senhora Pitanga. da Conceição de Itapuã, E Santo Amaro de Pitanga, Freguesias Irmãs. Dois pitanga, né? Tem essa dica aqui, ou do, eu acho que é dois, que é voltado pro Rio Grande. Certo, do Pitanga, do Rio Pitanga, né? Então ele tem um caderninho que geralmente esse caderninho dele já traz alguma pergunta. O que é que está fervilhando aí nessa... Olha, para começar, eu queria que o nosso filho aqui mandou contar essa história aqui, que graças a ele já estou sabendo. Pela primeira vez estou vendo aqui, vocês também vão ver, Marinette, que eu nunca tinha visto, minha mãe contava... Essa foto não conhecia, deixa eu dar uma olhada. Minha mãe contava uma história... Foi fornecida pela própria família de João Expresso, que foi o Arcângelo de Araújo, né? E tinha Oliveira, de perdão. Tinha de talvez- Mandeca Lisboa aqui em Itapuã, né? Foi pioneiro, e lá em Portão, João Expresso. O de Manuel Lisboa era a Loba, né? A Loba. Esse aqui tinha algum apelido assim? Boa pergunta.
Só vendo nos meus alfarrábios lá. E está escrito ali na calçada, né? Saía de lá e ia até a calçada. De portão até Então, calçada. toda a escadaveira do Campinas, do aeroporto, né? Escadaveira da... Minha mãe conta sempre a história da Marinette, talvez até deve ter causado sensação na época, né? Que eram duas irmãs que elas morriam de medo de morrer num acidente de Marinette. Então elas só andavam a pé. Não pegava Marinette. E um belo dia, estavam acho que na calçada, e uma Marinette desgovernada foi lá, pimba, e matou as duas na hora. É uma coisa sensacional isso, né? Porque. Como é que é? Sensacional, não digo. Mas é curioso. Não, você foge do comum, porque elas não andavam de Marinette porque tinham medo de acidente. Mas isso é o poder do medo. E a Né? Marinette foi lá e catou as duas na Atração, diversão, né? Não é? Exatamente. Plasmou, veio, né? Exatamente. Uma história de um corretor que não entrava em avião, tinha medo, não chegava nem pelo aeroporto, nos Estados Unidos. Aí ele, não, avião nada. Um dia o avião caiu, o motor caiu em cima da casa dele, não morreu. Mas aqui a Marinette era um apelido, né? Que era ônibus, não Marinette, porque parece, né, professor? Na época que a Marinette surgiu com o veículo, era puxando a bonde, né? O carruagem, o carro de boi, mas construiu a Marinette, que já é a época da motorização, né? Os veículos, automóveis e caminhões e substituindo os barcos, né? E isso matou os saveiros, né, da Baía do Santo, as estradas. Né? Essa Marinette foi comprada pelo Expresso. João Expresso, João Arcângelo Oliveira, chamado de Expresso era apelido, chamado de vovô Expresso, chamado de vovô. Ele estava em Lauro de Freitas com um caminhão ainda, jogando balas. Caminhão. Era umas cadelas de São Socorro, né? Disse que ele tinha um pé no axé, Socorro na meio, e ela teve outro de Poçã do Parque, Santa Luzia. Um pé no axé e outro na católica, né? Muitos, né? Tantos assim, né? Aí tinha começou como um caminhão. O caminhão tinha uma apelido, Expresso Aventureiro, o Leão da Noite, né? Não sei. Aí essa foto é do acervo da família. Segundo um amigo, que também é filho de Lauro Freitas, essa foto foi tirada aqui em Itapuã. Eu não sou capaz de. Eu disse que foi. Ele chegou a ter 8 ônibus desses Mercedes-Benz comprados na Fruto Dia. Né? Era negro, muito talentoso para volante e para negócio. Aí teve o caminhão, que de segundo dia que trabalhou para a família Sá, família importante, né? A família Portal. Fazendo o portão, Fazendo a portão. A família Sá. Depois ele dirigia, depois veio a guerra, ele dirigiu caminhões. Os americanos, né, para a construção da base aérea, né? Depois os americanos aliados ganharam, saíram do Brasil, e o americano tinha muito material para trás. Aí houve um leilão de caminhões, ele pegou um e começou a fazer portão, calçada, seu trabalho de trem, calçada, tudo isso, São Cristóvão, Tabela, quilômetro 17, Campinas, até calçada. Começamos por aí, né? E até, já aproveitando, porque eu sempre tenho contado a história de que o primeiro acesso por terra para veículos assim foi a Estrada Velha do Aeroporto. Né? Antes mesmo da Avenida Otávio Mangabeira, né? 49. E vinha aqui pelo quilômetro 17 e chegava até. Tabela, Coqueiro Grande, que hoje é Estragazeira, né? Mas isso aí já foi mais à frente, né, professor? E quando a gente fala de freguesias, como é que se deu isso? Né? O que é uma freguesia? Falava bem. Ainda pegando aí o gancho a gente está falando desses transportes, né? Eu já fui o tempo do bonde, né? Que o transporte era bonde, aí depois vieram a Marinette. A Marinette foi intermediária entre os bondes e os ônibus, né? Você vê que era uma espécie de ônibus pequeno, assim. E tinha lotação também, né? Tinha 30 lugares, né? Pegava pela frente, né? Exato. Tinha até uma piada que diziam: o que é que tem
tem 3 sílabas, mas tem 30 acentos. Era a lotação, porque só tinha 30 acentos. Era uma pegadinha com os 18. O que é o que é? É 3 sílabas e 30 acentos, olha só. É a lotação, mas tinha 30 acentos, que eram 30 lugares. Aí o ônibus a lotação era exatamente assim, tipo uma marinete de luxo. Então é como hoje tem os micro-ônibus, que era uma coisa que era mais cara, Os amarelinhos. porque era mais rápido também, né? Não saía parando de ponto em ponto. E a marinete era o pinga-pinga. Então foi esse dois transportes. Eu trouxe aqui uma foto interessante. Essa foto é de uma publicação que eu tenho lá, raríssima, que eu comprei no selo, publicações, realizações do governo de Joaci Magalhães. Joaci Magalhães foi interventor na década de 30, né, na primeira metade, parece que 31 a 37, e depois voltou eleito já na década de 1960, quando inclusive foi quem emancipou Lauro de Freitas, né, como governador. E aí, para você ver, então isso aqui na década de 30 do século passado, nós já estamos seguindo quase 100 anos, como era a matéria exatamente assim, a estrada de rodagem Bahia-Itapuã, era como se ia ser como Itapuã, era tido como um lugar bem distante. Essa foto está de uma publicação que eu tenho, mas está bem nítida a publicação, depois eu me importo que eu vou dar de pezinha aqui para você, da casa dele. Aí é curioso isso, a estrada de rodagem há menos de 100 anos atrás. Bahia Itapuã. É por isso que eu digo que eu sou baiano de Itapuã. Corretíssimo. E aí você era mais longe do seu trabalho de tanga que estava. De 1937, mais preciso, tá aqui agora, estou vendo. 37, então. Isso aqui é um documento. É uma publicação exatamente que é a realização do governo de Joaci Magalhães, a publicação do governo do Estado. Eu comprei no sebo, é curioso. E tem umas fotos da barragem de Pitanga com a extraordinária enchente de 1935. Só tem uma pessoa hoje que eu conheço viva que ainda se lembra dessa explosão da barragem, que eu vi o estrondo, que é uma senhora que mora no centro lá de Lauro de Freitas, muito conhecida, né, da comunidade, Dona Caçula, conhecida pessoalmente. 101 anos, né? 103. 103. Fez agora no São João. Vila Franca. Parabéns a Deus. Maria Eduarda Franca, não sei se não. Ela fez 103 anos agora, na 25 de junho. E ainda Aqui é a ponte de Jaguaribe, né? Aqui tem Jaguaribe, né? Mas que É Jaguaribe ou Jaguaribe? eu sempre ouço, no caso desse rio aqui, Jaguaribe. Mas é essa ponte aqui ou é outra ponte? Essa ponte aí. Só a segunda ponte ou a terceira ponte? Terceira. Essa é a mesma? Terceira ponte. É a terceira ponte. Então Salvador ainda era comum se chamar de Bahia, né? Salvador, a capital, era Cidade da Bahia. chamada Cidade da Bahia, São Salvador. E Itapuã estava fora da E cidade da Bahia. Itapuã era distante. Interessante, né? Para ter uma ideia, eu nasci e me criei no Rio Vermelho. E eu estive aqui em Itapuã uma vez, quando era muito pequeno, e porque o padrinho de minha irmã, de desembargador, que é o Carlos Gomes, era compadre meu, era presidente do TRE, e batizou minha irmã, era parente do meu avô e tal. E aí, uma das poucas pessoas que tinham carro naquela época em Salvador, né, de desembargador, do TRE, e uma vez aí deu de presente, assim, a afilhada minha irmã Virgínia, que um passeio para vir para o aeroporto, que era um passatempo da família baiana, né, um grande ladeira, vir para o aeroporto para ver os aviões pousarem, decolarem, né? E aí era um programa de domingo, assim, né, fim de semana. Isso aí a gente está falando da década de 40 para cá, quer dizer, falando de 30 aí. E isso aí foi na década de 50, eu nasci em 48 e... Mas é de 44, né? 42. 42 na... 44 então o quê? Foi a sequência, 39 a Segunda Guerra, o Brasil fica fora, depois é pressionado, Getúlio, tanto pelo deixo como do outro lado, né? Aliás, os vitoriosos, né? Até hoje mandando no mundo. 42, vem o pique da guerra, Getúlio é obrigado a pressionar pelos americanos a tomar uma posição, né? Ou vai para lá ou vai ficar, né? Ele foi,
planos aliados, mas fez negócio, né? Foi o Brasil. Ganhou Volta Redonda, né? Ganhou Indóia, ganhou essas bases todas no litoral. Já tinha muitos campos que eram dos franceses. Ceará também. Sim, desde Natal, né? Natal era a principal Era estratégia. principal, era a ponte para a Vitória, a ponte para a Europa, para a África, né? Tem essa presença dos soldados norte-americanos, Sim, né? Acho Natal que muito forte. a origem da palavra forró, né? É uma das. É isso mesmo, é verdade esse bilhete. Hoje não. Nós surgiu Teixeira uma vez, né? Nós estávamos assim, uma palestra dele, você professor dele, disse que na verdade forró é dança na língua cigana. Mas existe essa Hoje eu vi versão uma do forró. informação que eu não tinha visto até hoje, que é uma palavra francesa, cordons, que é como se fosse uma festa de segunda classe, segunda categoria. E aí, mas de qualquer forma, o pessoal transformou logo no tanto foral como cordon. Deve ser forró bodó, que deve ter... Muito bom, né? É capoeira, né? Tem várias explicações diferentes para a origem da palavra, né? Então, em 42, e voltando à altura da guerra do ano, é água que vem, será? E o Brasil teve que ficar na guerra, né? Então, primeiro isolou diplomaticamente, tirou diplomata da Alemanha, então depois, pressão, aí os navios brasileiros começaram a ser torpedeados na costa. Aí aquele clamor público, né? Aí morreu muita gente brasileira, tinha navio mercante e navio de passageiro, né? Aí 22 de agosto, não foi? Agora vai fazer aniversário, um navio chamado Baipendi, e muitos outros ITA, né? Era tudo ITA, né? Peguei o Ita no Daí que vem, né? Daí então houve muita pressão pública, muito clamor na rua, a pouco se levantou, a imprensa feita as garrafais, né? A agressão ao Brasil, então, Getúlio teve que ir para o lado americano, tudo bem, ele tinha que ir para o lado, né? Aí veio agosto, os torpedeamentos, tinha um navio chamado Amarém, um navio de bandeira norueguesa ou sueca, né? Estava navegando e ou chegando perto do farol da Itapuã ou saindo do porto, foi bombardeado. Meu pai, o compadre nosso, pegou ainda os náufragos mortos, né? Botou para cima, o Torari, né? É que desapareceu essa palavra. O Billy Palmer tinha um delegado, o Itapuã, não sei. Bom, aí vem tudo, aí a base veio no pique da guerra, né? 5 de novembro de 42, aí em 43, lá veio dezembro, chega no pico da guerra. Muita gente veio, né, professor? Trabalha aí os laborés, peões, né? Trabalha em todo tipo de serviço. Aí o povoado de São Cristóvão, chamava Pinda, né? Acho que juntou muita gente, virou um povoado mesmo, né? Aí, chamava Pinda. Pinda, São Cristóvão. Pinda, São Cristóvão do aeroporto, depois São Cristóvão, que era um loteamento, né? Loteamento é um povoado. Bom. Cascalho também, né? Cascalho. Fazendo a Pinda, depois Cascalho. Cascalho. Naturalmente cascalharam. Outra coisa, você falou do Farol Itapuã, o Farol Itapuã está agora vai completar 150 anos. Isso. Por causa de um navio francês, né? Que tinha naufragado porque não tinha orientação, né? Foi que eu vi. Em cima da pedra de Pirapoca. Um peixe, né? Mas é isso, A gente está aqui na década de 30, 40, 50, mas a gente está falando Sem saber desse nome de todo, freguesias. Jura de Freguesia de Cotó. quando? Jura de Cotó, não sabia desse nome todo. Qual a origem? Palavra professor. Eu acho que a freguesia, né? Tem um livro da professora Eliette Magalhães, o diretor do Corpo, que é exatamente 10 freguesias da Bahia. Eu tenho um exemplar, e ela fala exatamente das freguesias urbanas e das suburbanas, né? Urbanas são aquelas que estão na área que compunham a cidade de Salvador, que era bem restrita, né? Ali São Pedro, Sé, Carmo, né? Tanto que Santo Antônio já ultrapassava o limite da cidade, daí o nome Santo Antônio além do Carmo. Por isso que chama interessante. Santo Antônio além do Carmo, né? Porque ela estava além dos limites da cidade, né? A cidade, o limite era o Carmo e ali São Bento, né? As portas de São Bento e tal. Então, as freguesias do centro era Conceição da Praia, né? Nossa Senhora da Conceição, que tem Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, e tinha da praia, porque ficava ali, fica ali, junto à praia, né? Naquela época depois foi aterrado.
aquela região que deu origem ao Vale do Comércio, e tudo o mar batia ali, né? Que é onde é o elevador Lacerda ali. Então tem, aliás, tem várias Nossa Senhora da Conceição, né? Várias igrejas, né? Tem também a Nossa Senhora da Conceição da Lapa, né? Pouca gente sabe disso, o convento da Lapa, onde é episódio, ali é a igreja Nossa Senhora da Conceição da Lapa, né? Nossa Senhora da Conceição de Itapuã e Nossa Senhora da Conceição da Praia, a mais famosa. E fora isso tem várias outras, né? Tem aqui em Areia tem a Gameleira, e na ilha, né? Nossa Senhora da Conceição, lá também em Cachapego, na ilha, Nossa Senhora de Santo Amaro, Padroeiros e Nossa Senhora da Conceição. E cidades com nome, né? Conceição da Feira, Conceição de Jacuípe, a nossa Conceição, né? Conceição do Coité. Né? A Conceição do Coité, que é a padroeira da Bahia, né? Que tem uma devoção muito grande no estado da Bahia. Mas é isso aí, as freguesias daqui, as freguesias de Itapuã, de Nossa Senhora de Itapuã, de Santa Maria de Pitanga, de São Bartolomeu, de Simões Filho, de Cotegipe, é do mesmo ano Nossa Conceição de Nossa Senhora de Santa Maria de Pitanga. São freguesias do mesmo ano, né? E o que é que caracteriza uma freguesia? A freguesia era um espaço que era administrado pela Igreja Católica, né? E que tinha também o poder de Estado, né? A Igreja Católica. O Estado não era laico ainda. Então a igreja tinha, o padre tinha, o pároco tinha um poder muito grande, né? Era aquela freguesia, na verdade, quem mandava era ele. Falar em padre. Pois é, poder. Não. Tem umas histórias aí. Sim. Os evangélicos, né? A tentativa de Mas chegar. isso aí, em 1600. A de Nossa Senhora da Conceição, a de Santa Maria de Pitanga é de 1608. A nova paróquia lá é de 1608. Mas mesmo assim, conforme a pesquisando, tinha historiadores como Silva Campos e defende, porque também eu concordo até. E quando você chegar em Santa Maria de Pitanga, tem paróquia fundada em 1608. A gente comemora 15 de janeiro, que é a data de São Mauro, né? Que na Itália é São Mauro, né? E aqui foi para Santa Amaro. Mas Santo Amaro era São Paulo. Santo Amaro, era um monte de se você chegar. Sensacional esse que ele fala, foi muito maravilhoso, eu estou aprendendo muita coisa. A primeira vez que eu fui na Itália, eu corri logo para ver um calendário, uma folhinha. Quando eu vi lá para ver, tirar essa dúvida, quando cheguei lá, que vi 15 de janeiro, São Mauro. Justamente o nome do santo. Aqui é Santo Amaro, São Mauro aqui é Santo Amaro, o santo português é 22 de setembro, não é nada a ver, né? E aí são essas meio meandros aí, históricos, que a gente fica... Da tese universitária. E a de Itapuã? E Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição de Itapuã já é mais depois, né? Mais ou menos, tem ideia de quando foi que começou Itapuã? Eu não tenho exatamente assim a data daqui, que é fácil ver aqui com a paróquia aqui, é fácil de ver. Agora, o que se fala é o seguinte, a mais antiga daqui dessa região era a aldeia do Espírito Santo, que deu origem a, que hoje é Vila de Abrantes, né? Que deu origem a Camaçari. Camaçari hoje é a potência que é, e Vila de Abrantes é um lugarzinho relativamente menor de Camaçari. Mas Camaçari, quem deu origem foi a aldeia do Espírito Santo, mais tarde Abrantes e depois Vila de Abrantes. É homenagem a uma localidade que tem em Portugal, né? E é de 1558, tem 50 mil séculos mais velha do que a de Santa Maria de Pitanga, a aldeia do Espírito Santo. Há alguns historiadores que falam em 1578, né? Mas a gente não conseguiu. Você se localizando no tempo. A Idade Média foi até quando? Até a Renascença, né? Que é Um pouquinho antes, né,
era de Constantinopla, não sei bem. Aí eu sou meio que historiador, eu sou assim. Alguém no ônibus. No bonde, Bonde. na Marinete. Mas você, esses dois aqui, gente, Não. quem puder, Bom, eu posso fazer uma honra estar com eles. adendo. Bom, houve essa coisa toda e tinha as bases econômicas, que era a baleia, a pesca, né? O gado, a seadável, a pecuária extensiva, e a pesca e o óleo de baleia, né? E depois, o professor foi, né? Pesca, a pecuária extensiva, a pesca, e tem outro fator, esqueci. Porque mais para dentro. As bases econômicas. Antes da indústria. O açúcar, quando os engenheiros de Santa Maria da Pitanga, Japara, Caiji, estão em decadência depois da independência, aí houve um decreto em 1851, parece, do governador, então, 17 de abril, transferindo a sede da freguesia de Santa Maria da Pitanga para a Nossa Senhora de Conceição de Itapuã, porque por causa do valimento político e econômico, valimento quer dizer, Todo Genipapo ele passa aqui. Estou imaginando aqui uma coisa que fala assim, não, foi em 1608, no dia 17 de abril, eu mandei a pergunta que dia é hoje, eu tenho que ficar assim, coçando a cabeça para responder. 7 de agosto. Bom, então essa transferência da sede da freguesia, porque ela ficou decadente, então o povo daqui, a economia cresceu, desceu de São Francisco, né? Naquela capela que está lá, que é o cemitério da Ponta, São Francisco, desceu para a Nossa Senhora de Conceição da Ponta, também não sei como é que ela foi a devoção, mas aí trouxe a sede da freguesia para cá. E nós passamos sem capela, né? Aí isso foi, deu bate assinado, protesto, mas ficou mesmo, né? Então, tá aqui vocês, né? Eu perguntei sobre o alimento, só até para fixar algumas, né? Ninguém sabe exatamente, aí o que é que se compreende até que. Dá um Google aí. Não tem como ser. Hoje eu não sou muito preso assim a data exata não, que ele falou, né? Porque 1470. Acho que chutaram por aí, 1470. E já é o período das grandes navegações. Quando começa as grandes navegações. É por isso que eu puxei por A aí escola para de Saga com a NASA, né? essa linha da história, né? Hoje, na verdade, a nova historiografia, ela deixa um tanto de É o lado. que vocês querem saber? O final da Idade Média. A nova historiografia ela deixou um tanto de lado, assim, ela não prioriza mais essa questão da história cronológica, assim, daquela coisa que antigamente você tinha que saber exatamente em que dia mediano foi descoberto o Brasil, era a história que a gente dava, então aquelas datas. Aqui no Google tá 476 a 1453. Já foi período de média. E a gente hoje, porque não existe assim, por exemplo, hoje nós estamos na idade contemporânea e começou com a queda da Bastilha, né? Você vê quanto tempo já tem, né? 1789. Com tanta coisa que já houve, tantos fatos importantes. Já deu cambalhota não sei quantas vezes. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria. Mas essa coisa da freguesia já vem de lá, do Velho Mundo, essa nomenclatura. Inclusive em Portugal tem a freguesia dos Paranhos, né? Nós tivemos lá, Na né? cidade do Porto. Na cidade do Da Porto. freguesia dos Paranhos, lá em Portugal. Paranhos é importante, né? E dos Freitas, tem? Não, não tem isso aqui. Frente é ficha. Mas ele não aparece lá na freguesia do Pará. É Lauro de Freitas. É a freguesia do Porto, da cidade do Porto. Né? Na verdade, dizem que eram judeus, né? Questão nova. Eram judeus, mas eram judeus, tinha um nome, que era uma linha de judaísmo que veio para o Brasil e os paranhos, na verdade, chamavam parâmio, é uma ave do nosso Portugal. E o beijinho escuro dos Assim paranhos como ainda. Mauro também, Parâmio. O paranho foi uma mudança linguística, você vê, virou paranhos. Aí, Tem uma pedra da Diogo Dias aqui, né? Sim. Virou pedra da Godia. Godia, né? Pois é. Então, a cidade do Porto. Dizem que é pedra da Godia. Assim não tem a placa. Que era uma marca de pneu, né? Mas eu acredito mais que seja do Diogo Dias. Bom, então, os paranhos ficaram certo papel, depois
os Deus novos, né? Tinha um nome, minha filha que sabe, começa com esse. Coloca lá no. Fizeram um negócio. Sua filha vai colocar lá nos comentários. Sionista. Não sei. Não me lembro. A doutora Rosa está aqui, pegou um pouquinho. Fizeram um negócio de terras e baleia com os ávios, né? Parece que daí gerou essa riqueza, tanto que o meu trisavô era José Francisco da Silva Paranhos, foi capitão da Guarda Nacional, né? Aqui. Ele foi enterrado, sepultado nas arcadas da igreja da Maria, sobre quem tinha dinheiro pagava o férias para o né? Todo mundo ia. E os perrapados, os pobres, negros, escravos, gente, o povo era enterrado fora, né? Ou no cemitério ao lado, ou hoje que é a Praça de Oliveira, e os enterrados debaixo dos poderosos, né? Debaixo das arcadas, né? Ou dentro da igreja. Ele o nome lá da turma, né? Todo. Imagina o meu trisavô, ele nasceu na freguesia de São Pedro Velho. Era São Pedro Velho, na freguesia do centro de Salvador. Por qualquer coisa, ele se meteu com uma pessoa de Itapuã, da família Portela. E daí a pessoa da Portela era muito potente na carne de baleia. De baleia. E aí terceirizou para o meu trisavô o óleo, o contrário da baleia, o óleo. Aí dessa coisa ele veio, comprou fazenda, comprou buraquinho, Santa Maria do Pitanga, isso que restou ainda para os Paranhos, né? Que diziam, os Paranhos têm terra, mas não tem dinheiro. Meu pai foi funcionário público, quando ele tinha mais que eu preso no México, e daí, quando chegou o polícia, chamado o senhor, aí, polícia governador, né? Fez o loteamento para ele Pitanga, até então chamava Costa, chamava Buraquinho, Porto de Buraquinho, foi um grande porto de Saúde. A Praia da Costa, que era toda a extensão, que hoje chama Vila do Atlântico, Pitanga, não, Busca Vida já é do outro lado do rio. Sempre foi Busca Vida, que era o nome da lagoa, né? Chauá, é o nome daqueles periquitinhos de vez, né? Parece, né? Chauá. Itapuã, não sei se é pedra que ronca ou pedra que se levanta. Isso que eu ia perguntar. Taponzeiros me digam. Ponta da pedra, se é pedra que ronca. Para mim é ponta de pedra. Para mim. Para mim é ponta de pedra, porque você olha, é uma ponta de pedra, né? E como os índios colocavam o nome do que eles estavam vendo, podia ser uma pedra que se levanta também, mas eu acho que ele, por aquela característica, quando a maré baixa, a gente vê que é uma ponta de pedra, né? Tem um farol e tem as pedras que vai até a grande pedra que ronca. Na minha concepção, não. Isso aí, eu também acho que é por aí, eu achei por isso. Depois o suicídio também, né? Você tem os vídeos dos devs, né? Que diziam, por favor, não diga os turistas, não diga os turistas que é pedra que ronca, que é pedra que se levanta, por isso aí. Aí vem a pegada de São Tomé, né? De São Sumé, tem essa é uma festa, O que né? é que vocês sabem sobre o Sumé? Vocês já estudaram com ele? Então, antes ontem. Eu tive. Eu vinha visitar nós dois, Dona Francisquinha. Lembra? Dona Francisquinha, é um nome tão importante. Importantíssimo. Sendo citado. É uma mestra da cultura popular, uma griot, como chama o francês, né? Viemos até aqui, conversamos com ela, pessoa muito, né? Conheceu o Caíme, né? Conheceu tantas. E era mulher. Pansete, né? Disse que Pansete queria porque queria namorar com ela, mas ela não deu bola para Pansete. Preferiu para Lisboa, né? Acho que ela foi casada mesmo para me mostrar, não sei. Eu sei que ela recebeu muito bem, contou toda a história, as tradições do rancho do boi, dos Altos de Natal. Altos de Natal. Conheceu o Carinho. Ela dizia assim, chegança é brinquedo de homem. Mas só que hoje você vê que tem a chegança feminina da Ivete, né? A chegança era uma coisa masculina, né? Tem uma simulação Eu da tenho uma luta de gravação dela que ela fala. Mouros e cristãos, né? Anal, né? Gol da Marujada! Lauro Filho teve uma marujada até 54, né? Chegança, né? Segundo o martelo, né? Que foi Matiniano, né? José, né? Maia. Que tem a praça aqui. Não, aquele é outro Maia. É outra. Esse Maia aqui era negro, foi motorista de ônibus, motorista profissional. Mas se tornou Saía no Malê, ele saía no Malê. no Malê, Da turma aqui.
Aliás, fundadores. o ali me lembra o velho Sivu, né? Samuel Rosa, né? Que faleceu, não conseguiu uma regulação. Mesmo o irmão dele trabalhando na primeira TV, no esporte, no Paulo Silva, não conseguiu. Não, mas é isso a história. Então, a freguesia de Nossa Senhora de Conceição de Itapuã, eu acho que a mudança para cá foi por causa das baleias, da feitoria, né? Começou a arranjar lá emprego, mais riqueza, aí as baleias estavam em decadência, né? Estava na linha baixa, os holandeses, eu tinha tido que estava nas Antilhas, né? Você me parece professor, se tiver errado, o senhor pode corrigir. Geograficamente, professor, além do que ele falou aí, compreendeu o que, onde, aonde, Os limites. as duas, né? A freguesia? Existe várias controvérsias. Por exemplo, a freguesia de Nossa Senhora, a freguesia de Santa Maria de Pitanga, há quem defenda até que ela já começaria, as terras dela começariam desde a boca do rio, né? Então, a questão da história, é como eu digo sempre, a gente está aqui agora. Se dá um bate agora aqui, a gente que bate aí, terrível, a gente sai correndo aqui para ver, até a gente chegar num portão, você vai ver um bocado de gente assim, se tivesse 50 pessoas, vai ter 50 versões diferentes. Como o cara vinha totalmente drogado, eu conheço aquele cara só drogado, ele chegou aí a turbina, não, foi de cara que vinha bêbado, foi aquele cara só anda bêbado, não, foi o cara que ia atravessando, que ele só anda na pista, então lá vai, tem as versões. Não, mas nenhum dos dois estavam errados. Até Salvador é PM chegar. Aí para você conseguir chegar, até chegar a polícia, por exemplo, fazer uma ocorrência, e ver o que houve mesmo, como é que a perícia é complicado, porque se tiver 50 pessoas que estavam no local na hora, cada um vai ter sua versão. Mas Entendeu? existia uma realidade. E aí, você, quando a gente estuda, É a realidade, né? existe uma realidade. Agora, quando a gente está falando de coisas que aconteceram há séculos atrás, as pesquisas vão cada vez mais. Essa semana passada, aí, tem 2 semanas, que se descobriu em São Paulo, na escavação da Cidade Baixa, uns canhões de mais de 300 anos, né? Aí, então, a história, ela é dinâmica. Ela não para nunca, porque as descobertas cada vez mais vão levando a novas reflexões, né? E aí surgem essas descobertas que se daí no... Então tem versão que diz que é na boca do rio até que ela iria... Rio Real da Praia, né? E a freguesia de Santa Maria de Pitanga, ela era tão ampla que, inclusive, deu origem a várias cidades que surgiram, que eram subordinadas a ela, né? Por exemplo, Mata de São João, Iambupe, Pujuca. Eu já tive a oportunidade de fazer em Pujuca, e uma senhora lá, Dona Graça, que ela tinha um amigo lá, um senhor antigo, e me trouxe um texto em casa, que fala de uma capela antiga de Nossa Senhora da Mercedes de Boiúca. Ele bateu porque a gente tinha visto. E Mata de São João também, até Feira de Santana, há registro de que São José, como se escrevia com PH, São José de Itapororocas, também seria subordinada aqui a Santa Maria de Pitanga. São José de Itapororocas é uma localidade hoje de feira que deu origem à cidade, né? São José da o olho Itapororocas. d'água de Santana. O olho d'água de Santana. A fazenda Olhos d'Água de Santana, que eles eram um casal, né? Que era a Ana Brandoa, que acha-se que é um nome estranho, sobrenome, mas que acha que foi um erro do cartório que seria Brandão, e seria, anotaram Brandoa, que era um casal. Parece o feminino Brandão, né? Que era um casal que era proprietário da Fazenda Olhos d'Água, que foi até recuperada lá em Feira, hoje parece que é um museu. Ela fica... Então, essas duas origens, essas duas versões, do São José, Pororoca. A Fazenda São José que das Itapororocas, as origens de Feira estão ligadas a isso. A São José das Itapororocas, que seria
uma devoção a ela. São José de Topolobó hoje é um distrito lá de Feira, um povoado. Tem uma que é lista o- dos capelas de Santa Maria de Itaca, parece, né? O carro. Aí já que a gente está contando Santo Amaro de Pitanga, aí tem até uma imagem dele aqui, vamos Sim. mostrar essa imagem. Pode contar um pouquinho a história desse santo? Bom, Santo Mauro, né? Esses são Foi adotado o aqui Santo há 15 Amaro, dias, Santo Mauro. pelo jesuíta, né? Na outra capilha. É, aqui está também uma imã de geladeira, né? Santo Amaro. Foi alguém que fez, foi o São Judas, o Foi uma vez que eu fiz para dar de souvenir. Brinde, Madinha, né? Os primeiros postais, né? Da Igreja Matriz, Santa Maria de Pitanga, Nossa Senhora da Conceição do Parto, né? E da Praia de Pitanga, foi nós que tivemos a iniciativa, né? Sem muito apoio público. Agora, essa história, o que a gente diz é o seguinte, que essa história das periferias ainda precisa muito ser estudada, porque nós temos o Brasil, que é um país que, essa semana até o governador de Minas andou dando palpite aí de que deveria realmente agora se priorizar mais as coisas para o Sudeste e Sul do que para a região Nordeste, né? Está uma polêmica aí, eu vi nesses 2 dias, não vi com detalhes ainda. Parte de Minas Gerais está na região da semiárido, não está seca, né? Aí, o Brasil, a gente costuma ver, aliás, hoje sofreu um processo de sudestização, né? Nós começamos, no Brasil começou pelo Nordeste, mais de uma maneira mais forte, e depois foi sudestizado, né? E aqui foi que começou realmente, portugueses chegaram, se instalaram aqui, né? No Porto Seguro, depois no Rio de Souza, aqui em Salvador, com comitiva e tal, perspectivas. E então aqui se desenvolveu, né? O ciclo pau-brasil, ele foi mais forte aqui exatamente nessa costa nossa, né? E o ciclo, eles exploraram, quando viram que aquilo ali não era replantado nem nada, e que era uma riqueza muito grande, mas que eles estavam aqui mesmo, era de ouro e prata, como todo mundo lá na América toda, mas ao contrário dos outros países, onde foram encontradas minas de prata, de ouro e tal, aqui demorou, entendeu, de encontrar. Mas aí eles pensaram, não, só para o Brasil a gente está tirando, vai acabar, é uma água, entendeu, que tudo isso É um demora. problema ambiental, ecológico. E aí começaram a investir no açúcar, que era uma coisa difícil na Europa, né? O açúcar não tinha. Na Europa se utilizava o que? Era o açúcar da beterraba. E, diga-se de passagem, não é tão gostoso quanto o açúcar da cana. E o açúcar de cana era uma coisa muito rara e muito cara, né? Dizem até que quando hoje o sujeito tem uma filha, O dote, ele vai casar, ele dá um dote, dá um avião, dá viagem particular, dá uma mansão em Miami para passar as férias, etc. Naquela época na Europa se dava um saco de açúcar. Só que ele era poderoso. adoçava ali o casamento da moça, né? Então aí pensaram, e se aqui essa terra for boa, além do pau-brasil, se ela for boa também para o plantio de açúcar, então a ela muda e o resultado deu certo, a terra se mostrou que disse o escrivão Peruário que havia na carta ao rei, né? Até não achamos ouro, nem prata, nem outra riqueza, mas aqui a terra é tão boa que se plantando tudo dá, né? Até hoje se morre de fome aqui, né? E há 500 anos atrás, mais de 500 anos, constatando que a terra é tão boa aqui que se plantando tudo dá. Aqui, e a gente tem a prova disso tudo aqui, né? Cercado aqui de coqueiro, de coqueiro, de Mangabeira. Como o coqueiro veio parar no Brasil, não era uma palmeira, tinha pidorama, né? um pouco da Índia, né? Índia, trouxe um ciclo de navegação. E há quem diga aqui, até que foi vieram boiando, não é uma loucura. Mas isso Não, ciclo de navegação, né? Mas aí a gente viu o que como a cana-de-açúcar, né? Que foi explorada, que deu origem até que a um ciclo econômico da cana-de-açúcar, deu origem a outro ciclo econômico, o ciclo intermediário do gado, porque aí se descobriu, não se foi substituindo a força humana para mover as moedas, não porque os portugueses invasores eram bonzinhos, mas porque eles descobriram que o trabalho que um boi fazia valia mais do que 10, 20 e tantos homens.
E aí foi trazendo tanto gado, investindo tanto gado, que começou aqui nesse litoral norte aqui, né? Trouxeram as primeiras cabeças lá para Itapaí e depois vieram, porque lá não tinha muito, quando expandiu lá de lá, eles faziam para isso. Caravela Galva, que trouxe umas cabeças da Ilha dos Açores, né? E aí a gente teve aqui o ciclo da cana-de-açúcar, né? E o ciclo intermediário do gado que veio depois do ouro. Então até aí o Nordeste era a grande meca de tudo, né? Econômica, tudo isso. E mais que o litoral era a pesca da baleia, né? Então, resultado de Itaparica, né? era, Manguinhos, né? era Itaparica, né? Gameleira, Manguinhos, Amoreira. E aqui a orla toda, a partir do Rio Vermelho, aqui, Vermelho, Armação, Itapuã, Chega Negro. Chega Negro, né? Teve uma polêmica, né? E Isso Por que chega, né? chega a ver? Diz que no fim do ciclo, quando a Inglaterra parou o ciclo da escravidão, né? Da vida que é o tráfico mineiro, eles tinha um lugar que tinha que chegar. E chegou no último ciclo do tráfico mineiro, não sei se é verdade, para você pode dar uma pincelada aí, que o Chega Negro, onde chegava clandestinamente os negros, né? O navio, não sei se é isso. é isso, agora se descobriu no centro do Rio de Janeiro, né? O Cais do Valongo, né? Estava lá soterrado durante séculos e agora. Eu mandei, acho que mandei para vocês também, aquele da maldição do Maldição do mercado mercado negro. negro. Eu até Também já foi depois da proibição. Né? Eu me senti muito ingênuo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, que eu sempre considerei o fim da escravidão com a abolição, né, com a Princesa Isabel. Nunca imaginei que continuou tendo, né, o tráfico ilegal, né, porque era uma coisa lucrativa, as pessoas estavam fazendo. É muita... No último ciclo, aí que vieram os caçantes e Deus tem goma, né? Nesse último ciclo do tráfico daquele, não sei. Caçange, que diga aí qual é o outro. São professores. E são duas etnias africanas, né? Caças de Quingomas, né? São assim, ao que tudo indica. Sei, mas é como eu ia falando, a gente, essa história periférica, aí voltando ao seu tempo anterior, é isso. Então, como a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, então todo mundo largou tudo, esqueceu cana-de-açúcar, pau-brasil que ainda restava, baleia, tudo, e aí foi atrás da corrida ao ouro, né? Então a região das Minas Gerais, que depois veio o estado de Minas Gerais, como Minas Gerais é um estado central que não tem mar, então o porto mais próximo era o do Rio de Janeiro, bem mais perto do Rio de Janeiro do que o Porto Salvador. Aí a riqueza do Brasil se transferiu do Nordeste para o Sudeste. Hoje Salvador pediu a condição de capital, né? Aí aqui o Nordeste entrou em decadência. E aí veio mais tarde, vieram os imigrantes, né, italianos, e depois japoneses, alemães, todos os outros, né, o inteiro, para São Paulo, e lá realmente é plantio do café e depois de outras culturas, porque lá é bem mais frio, né, culturas europeias também deram certo, né, asiáticas e tudo. E aí foi São Paulo e Rio passaram para você ter uma ideia da virada do século XIX para o XX, São Paulo era a nona cidade em população do país. Esse salto, virada. Né? E aí, então o Brasil se transferiu para o Sudeste, então a gente sofreu um processo de sudetização. Se você reparar bem, os 3 feriados que nós temos cívicos nacionais são 7 de setembro, foi um episódio acontecido em São Paulo, é mais do Rio Piranga. A proclamação da República foi no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, e a Inconfidência Mineira foi em Minas Gerais, todos os 3 estados da região Sudeste. Então, o resto do Brasil não tem jeito, é um feriado nacional. Entendeu? Então, a gente vê que nos esportes, os 4 grandes estados é o Centro e o Sul, mais conectados no Sudeste, os 2 maiores estados, os 5 estados de futebol, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E com mais atenção para Minas e o Rio Grande do Sul. Então, tudo sempre, quer dizer, o Sudeste passou a
Até hoje a diretora Lilian Schwartz, né, grande historiadora, da mais respeitada de outra companhia da eleita, ela mesmo, sendo sudestina, ela defende que é preciso acabar com esse processo de legislação. Hoje eu entendi o que foi que você viu assim, com o governador de Minas falando que O governador de Minas é não sei qual. Botar mais recursos para o Porque está na hora Sudeste. de deixar. O Nordeste não está precisando. É, Olha é, para o Sudeste que parece você não vai que ter. Quer apartar o Brasil, o Nordeste do Brasil e o Sudeste. Me parece que na visão dele chega a se falar tanto do Nordeste, que é possível Porque os novos governadores apoiam o governador, são de esquerda, de lá, Aí, enfim, aí resultado, em função as grandes editoras, como faz tudo, estão no Sudeste, né? As grandes editoras que nós temos. E aí, os livros didáticos todos são produzidos lá. Então, é a história contada pelos vencedores, né? E aí, o resto do Brasil é só depois de poucos anos. Fora 2 de julho, né? E o 2 de julho de pouco tempo pra cá, se fala, né? Mas até pouco tempo atrás não se falava nada, a gente ouve falar assim, a Revolução Getúlio, Rio Grande do Sul, o 2 de julho na Bahia, né? A insurreição pernambucana, assim, um fato assim bem especial no livro de história, no tempo que nós estudamos, né? Talvez vocês já pegaram e tal. Hoje Nós somos dinossauros, né? Babyssauros da... Aí vocês imaginem, por exemplo, o 2 de julho, o que se registra no 2 de julho sempre quando vai ocorrer em Salvador, assim, alguma coisa de cachoeira e tal. Então, mas o corpo meu, como se diz na gíria, também aqui em Santa Marta de Pitanga, em Abrantes, em Diardávila, em todo esse apoiaram a independência da Bahia do Brasil. e a CNG. revolta dos Joanes. Posso dar uma... Bom, isso aqui, essa camisa aqui é uma figura extraordinária. Eu ia Principalmente, faleceu com 98 anos e meio, né? Já estávamos Não, preparando, 99. preparando o centenário dele, ele foi chamado para Canadá. Esse foi uma figura muito importante da memória dele, Itapuã, era tropeiro, vendia carvão, xaré, passava por aqui, contava muita coisa. Viagem do bispo, né? Como é que chama? Essa aula toda que tinha nomes, né? Então eu queria mostrar também, lá de cima, a cartilha histórica, feita aqui a 4 mãos, né? Nossa publicação. A paróquia usa, né? Até hoje, né? Santa Mara, festa, na programação, né? E aqui também São Mauro, Santo Amaro. Aqui é uma prova de um folder, né? Sobre folclore, né? O Carlos França que fez as ilustrações, né? Da Boninha, então, as fotos do cachoeiro, né? Tem o nosso dedo aqui, né? Aí tem os versinhos da Boninha, do Candinho. Sim, o seu Candinho o nome dele, sim, meu filho. Meu nome foi tirado de um calendário religioso. Né? Cândido Viterbo de Santa Rosa, tem a família dele, que era Oliveira. Então ele foi tirado do nome da folhinha, o Santo do Dia, alguma coisa assim. Cândido Viterbo de Santa Rosa. Daí, Candinho, né? Mas Candinho tem uma conotação de fofoqueiro, não tem assim? Não, Candinha, não tem nada a ver com mulher é uma coisa. Desculpa aí, seu Candinho, foi mal. Aí essa audiência nos recebia na casa dele, né? Aí na rua principal do Pôr do Fogo, né? Ou a variação de Deus Santíssimo, não sei. Pôr do Fogo, né? Porque houve uma época, nos anos 40, que 3 ou 4 casas de padre pegou fogo, porque um fogareiro derramou um candeeiro. Essa curiosidade também. Derrou do fogo. Então aqui, professor, tem muitas anotações, muitos alfarrábios, eu chamo assim, aqui são as minhas fichas de aulas que eu dei, de anotações, né? E a última grande surpresa, olha só como é vida, né? Assim, olha, eu fico de dia no lar de idosos, porque minha filha, agora dia todo meu filho foi para Portugal, e as cuidadoras não são muito realistas, né? Então é mais seguro ficar no lar de dia e dormir em casa, passar o fim de semana. Eu encontro lá, quem encontro lá? Uma senhora, 89 anos, dona Celidalva. Celidalva, Santa Isabel. Está lá,
conhece o trabalho da Madeira, da Casa Verde, das Sambadeiras, conheci a Dona Francisquinha, e essa coisa toda está lá. Eu tenho conversado muito com ela sobre pesca, sobre. Ela é filha de pescador e neta de pescador. Parece que é Cirilo e Cirilo Cotó. Acho que um desses Cirilos é o personagem de João Aritão. Parece na música aí, eu não estou querendo ir muito. Estou aqui. João Valentão é brigão. Não, isso. E tem um Cirilo que o próprio Caim confessa, né? No vídeo dele, no áudio, no vídeo, que é isso, que era um Cirilo. Tinha um carapeba, né? Que chamava para ele ir para alto mar, para pescar de noite, para perguntar, ele não ia, ele tinha medo, né? Assim, aquele ciclo maravilhoso da música para ele, né? Vocês estão muito sortudos. Podia ser a praia de Pitanga, a praia de Itapema. Eu podia andar mais um pouquinho, né? Mas aqui era uma vila muito já de pescadores tradicional, né? Ele vinha passar os verões aqui, as férias, né? Na verdade não era ele vinha através de um amigo, né? Zezinho. Inclusive eles compunham o tipo 3,5, né? Um dos meios. Esse Zezinho que é o responsável por isso tudo. Muito. E ele fala com muita ênfase. Muita. Ele fala de Até Zezinho, a música Eu Vou Pra Maracangalha. que Eu Vou Pra Maracangalha, na verdade, era uma namorada de Zezinho, que o Zezinho disse que ia na Cangalha, comprava açúcar que o cara levava para casa, ele dizia que ia para Maracangalha comprar açúcar, né? Que era aqui no Sebastião do Passé, era coisa de ferro, tinha muito açúcar, muita cozinha 5 rios. Então, um dos tios do meu primo, que são Paranhos Coelhos, são Paranhos Pérez, são de pé na Espanha. Era o senhor Eduardo Pérez, ele cita um dos 3 meses, era Eduardo Pérez, Caíno, e tinha outro, que era, acho que Dodô, ou outro que era parceiro, que desfilavam nos cursos, né? Até a virada do rádio e tal, vinha. Aí foi em 37 para o Rio, né? Pegou o Ita. eu até conversei com o neto do Dodô, né? Esses dias, eles fazem Adolfo, né? Que massa. Muito legal. muito legal, porque as pessoas estão querendo fazer genipapo. A gente já está com uma série de Está pessoas. crescendo. Muita gente talentosa. Tem até os nomes do professor para ele, Coriolano, Artêmio, e mais um desses que são as novas gerações, não Coriolano, mas novas gerações, Márcio Velho, estão chegando, a gente vai. Deixa eu deixar um pouco mais claro aqui, porque depois eu vou contar essa história também. Eu vou agregar minha narrativa um tanto do que a gente está aprendendo aqui hoje. Mas o que é exatamente da boca do rio ao Rio Real, Praia do Rio Real? Rio Real da Praia, né? Rio Real da Praia. Baliza era limite, né? Que era, Silva Campos, que é um historiador. É lá no Rio Real, no município. Rio Real, né? Parece. Depois de Mata de São João, depois de Roma. Mas até parte de Sergipe. Sergipe, foi nosso. Sergipe que é o rei. Isso. E às vezes a pessoa me pergunta São para o limite Cristóvão. de Itapuã, eu digo que é da Maralina até o Maranhão. Que bem que era até os Ávila, foi o maior império, a maior propriedade feudal, rural do Brasil, do mundo. Latifúndio, 200 milhas, não, 200 léguas, né? Até o sertão do Maranhão, parte de... Por isso que a Bahia tem essa forma, esse coração, porque foi, na verdade, não sei se me exaltar aqui, na história, não é? Que os currais de gado que saltaram o rio São Francisco foram para o outro lado, o oeste da Bahia, que chama hoje, essa região que chama Matopiba hoje, né? É o lado esquerdo do São Francisco, né? A margem. E o Afonso Mafrense, vocês conhecem? Afonso? Mafrense. Eu vi recentemente uma pessoa lá do Ceará, de Nova Olinda, no Ceará, falando desse Afonso Mafrense como fosse um dos homens de ACW daqui, que foi ampliando esses nomes. Petróleo extensiva, né? Onde eles tinham uma lei, eu já ouvi uma vez. Tinha um olho d'água lá também nessa Nós região. fomos na capela do Santo Antônio, no Castelo da Torre, quando era ainda, quando Val Fernando Nova, a linha verde, a Estrada do Coco. Nós fomos lá, não fomos? O programa Senhor da Conceição também. Sim, Senhor da Conceição. Do Castelo da nós ouvimos E lá tem o São Francisco. um cuidador da capela, Sexta Vaga, né? Que aquilo é uma forma completamente, acho que era ainda feita
Ele disse o seguinte: ó meu filho, eu vi que os Ávila tinham um ditado: onde meu gado pisar, a terra é minha. Ele do Castelo da Torre. Chama até Cocara, né? Chamava, né? Não sei, é a história que eu vi lá. Você pode andar 50 léguas, em qualquer direção daqui da Bahia, onde você parar para descansar seu cavalo, é terra dos Ávila, é terra do Castelo. Nossa. Era uma coisa. Agora, claro que eles matou muito índio, submeteu índio, né? Negro, principalmente índio, né? Foram. Dominação. Daí o nome Praia do Forte, acho que tinha uma fortificação lá, né? Parece que é uma fortificação Praia do Forte. Dias d'Ávila. Sim, é uma homenagem a uma minha família que teve várias gerações de Ávila, né? Ele morreu em 1609, né? Ele morreu amortalhado com a coisa de São Francisco, daí talvez a devoção de ao dele pescadores, a São Francisco não a São Francisco e não a São Pedro. Umas histórias de terror que eu escutei. Sim, que ele mandou emparedar a mulher, uma coisa assim. Eles não entraram na decadência genética, porque o cara era primo com primo, irmão com primo, meio primo, aí começou a ter gente. Decadência geneticamente, né? Seria hoje esses coisas de psicopata, né? Aí depois veio os Albuquerque, né? Até a independência, ele participou muito, era um morgado, né? Até a Casa da Ponte, Casa da Torre, né, professor? Casa da Ponte, era Guedes de Brito, né? Eu só vou trazendo os elementos. Aquele Pombal, entrar no Houve um terremoto, né? Em 1750, botou Lisboa, né? Em 1755, botou Lisboa abaixo, né? Botou Lisboa abaixo. Eu sei que ele foi um ministro, né? Foi um homem forte, um Richelieu para Portugal, né? Um cara forte, muitos inimigos, claro, né? Quem bate de frente, quem de frente. E ele criou toda essa coisa que se chama pombalina, né? Sei que criou todas essas leis para pagar impostos, tirar um pouco do poder da igreja, sei lá, do jesuíta, né? Daí vem a expulsão, né? A famosa expulsão jesuíta, 1759, E né? a proibição da língua. Sim, do tupi, chamava Ningatu, né? A língua boa. A língua travada, a língua boa. Foi Isso que a gente proibida, falaria a língua tupi hoje, portuguesa. né? Se não fosse Eu por acho isso. que foi autoritária, mas foi ótima. A língua portuguesa também. Ele falava isso, Tá falando com um monte de índio aqui. Caboclo, não. Caboclo aqui. Eu me rendo à realidade. A língua portuguesa, não, a língua de Fernando Pessoa, Também. Camões, Castual, como é que eu vou A render? gente vai gostar muito disso, outros nem tanto. Não. Baixar da Se eles falassem o pluralidade. tupi do litoral, o tupi guarani, ou a língua boa, aí seria dialeto, não seria uma língua com estrutura. Bom, perdão, Mas Essa hoje era a em dia a língua gente boa. ainda fala A outra muito língua bom. que a língua ruim, a língua colonizadora. eu tô provocando, viu? Mas Porque por quê? eu sou apaixonado pela língua portuguesa. Mas eu Não fico sei falar imaginando que desse país jeito. nós seríamos se falássemos Tupi-Guarani hoje, entendeu? Que Brasil seria esse? Não Eu fico sei. muito curioso. Não domina a gramática portuguesa, nem o discurso, a verboé, os grandes oradores, né, que era uma qualidade que não se tem mais hoje. Né? Aliás, essa semana eu escutei pela primeira vez que eu anunciaram aqui a palavra deambular. Eu só tinha lido, mas o escutado foi a primeira vez que foi aqui. E a gente chegou com muita gente deambulando por aí. Chefe da Ficou dublagem curioso de pra Bosca, muito. eu fiquei, não, velho não perambula, deambula. Eu também me... Você ia comandar sem rumo, né? Andar Não perdido. sei, eu tenho que dar um Deambular. Google. Você conhece alguém que está deambulando aí por aí? Tem um perambular. Perambulando. É o Então, aí perambular. vem- Qual a diferença entre perambular e deambular? Toda a história de Caíbe voltando a Itapuã, né? Que passava aqui os verões. Caio perambulava por Itapuã. Na casa do segundo, Dona Francisquinha conheceu ele, né? Conheceu? Segundo Dona Salidal, acho que viu alguma. Se lembra mais ou menos, mas não tem. Tem hora que ela dá os brancos da memória dela, né? Ela parece que ela vai trazer Itapuã para comer a moqueca de Guaricema. Ela ficou muito alegre com essa puxada que teve aí. Ela lembrou dos tempos, né? Ela chamava esse trecho além da. Quando o pai não, a gente não passar sem música, É, tem que ter. Para ter além de Itapuã aqui, esse ela disse que pescava no trecho, não pescava
para os textos temáticos. Além de estar com até a volta das canoas, né, que se chama das engadinhas, agora o doutor me pegou, eu esqueci o nome. Enseadinha, que é a Praia de São Tomé. Pescar, não é que chama canteiro militar. Essa trincheira, ela passava, a gente tinha até a trincheira até o rio Jaguaribe, pescava o gerendé, tudo isso, né? O pai dela caiu do coqueiro, perdeu o braço. Nossa. Tem uma história, né? Mas tem dias que ela está de bom humor, ela conversa com você, não. Esse dia que ela está azeda, no dia, né? Quando quebra na praia, é bonito, o mar. Pescador quando sai nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. Salve, salve, Caim. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Pedro vivia na pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e Padinho, e todos Rosinha, de Chica, a mais bem feitinha, mais bonitinha de todas as mocinhas, ela vai raiar. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite, não veio na hora do sol raiar. Deram um corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe no canto, bem longe lá vai raiar. Tadinho sem barco, sem nada. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pra todas, andando, dizendo baixinho: morreu, morreu, morreu. Essa sexta aqui. Aí você me ensinou a Quando tocar. quebra na praia, é bonito, é bonito. Ela Oi, já é. foi professor? Quando eu vim para a banda suporte, ele, Tina, Na verdade, essa história aí da banda suporte, nós tivemos a honra de tê-lo como contrabaixista. Ele é Mas ele- contrabaixista. quando eu chegava, ele me ensinava, ele já estava com Tina na parte ok, dançando, e ele não me ensinava como era ali embaixo. Uma vez eu quase vou umas lágrimas, vou confessar isso. Vocês cantando, você e Tina, aquela música de aquele professor nacional, eu e a Brisa, Johnny Alf. Johnny Alves, né? É um negro esquecido da Bossa Nova, né? É um cara genial. Eu quase vou lá, eu parei com o trabalho, aquela coisa que dá um nó na garganta, que vem, você não sabe de onde, mas é uma emoção muito bonita. E eles estavam cantando muito bonito, né? Assim, Eu poderia. podia ser os Ribeiros, né? Ribeiro Brosas. Disse tão só pra ser um sonho. Não, professor aqui. Aí então, quem sabe alguém chegasse buscando
assim, eu não resisti. E a madrugada acalentaria a nossa mão. E a harmonia, fica, Esse é o nosso momento jazzística, né? Claro. pois talvez, quem sabe, Genial. inesperado, Aleph, faça uma surpresa, senta ali. E tem alguém que queira me escutar, e junto a mim queira ficar, e junto a mim queira ficar. É interessante, né, você falar isso, gente, né, pôde ter esse momento musical nesse ginipapo, porque como é que Johnny Alf chegou pra gente, pra mim e pra Tina, né? O Baby Bebeu. Sim. Né? A importância dessas, Uma releitura, né? né? Muito por exemplo, do chorinho, eu aprendi através de Pepeu, das mandinhas, baianas, né? Quer dizer, não foi direta assim, e depois, claro, entender quem é Jacob Bandolim, quem é Neto Nazaré, quem é Cláudio Azevedo e tantos outros nomes, né? Mas Johnny Alf, como você falou, né? Pouca gente. E cada vez mais, essa outro dia eu cheguei na escola e perguntei se conheciam Caim e não conheciam. Aí eu fiz, eu vou pra Maracanã. Aí eles responderam, eu vou. Aí o que é que acontece? Esqueci o nome Conhecem da a obra, obra, mas não conhecem. Né? Aí você viu as estratégias, né? Por exemplo, Caetano e Gil, eles praticamente estão se perpetuando, mas é uma estratégia pensada. Né? Por exemplo, essa gravação do disco agora de Xande, de Pilares, cantando Caetano, além de ser uma obra aqui belíssima, mas perpetua, porque mantém, né? Isso é uma engenharia também. A temporalidade, né? É. Ele diz que nós vamos morrer menino, quer dizer, sempre na vanguarda. Todo dia, né? Cantar cantar Pedrinha, cantar com Maria Gadu, quer dizer, então tudo são formas de passar para um público Mais mais jovem, jovem. Tá, novas gerações, né? Mas a gente está chegando já próximo, que eu não sei quanto tempo a gente. Quanto a gente já tem aí? 1h12. 1h12. A gente vê que a gente tem aqui assunto para uns 10 genipapos. Né? Muito dinheiro. Interessante que a gente começou na primeira semana de janeiro, né, desse ano, primeiro com Edu Nascimento. E estamos hoje. Muito, né? Não sou quem conhece, o grupo Zambo, né? Ele sempre foi um grupo. Daqui a pouco ele chega Tá aí. chegando aí daqui a pouco. É música extraordinária. Ele passou tempo na Europa, né? Tem um filho chamado Sereno. Isso, Serena. Serena é meu vizinho hoje, assim. Ele tocava com todo mundo Abre a da porta dele, MPB. assim, tá Sereno saindo com os cachorros de lá. Para dar um passeio. Tocava muito bem, excelente músico. Muito brincalhão, então. É muito Tocou. E Tocou continua com- também, a língua tá Daqui a pouco afiadíssima. você vai ver ele entrar ali. Beléu Siqueira, Vai ser um reencontro, O né? ex-saxofonista Beléu Siqueira era um sargento da PM, tocava bem. Na banda da PM tocava repertório militar e tocava muito bem em qualquer estilo. Ele tocou com a gente no Vesper, tocou no Zambo, tocava com aquele sexteto B, o jazz muito experimental, aquele jazz tradicional e o Aderbaldo Astro, Amador Thomas Sérgio Souza, Souza, Moisés Gabriel, Gabriel Luciano Chaves. Chaves. Isso aí eu assisti do ritmo, papai. Foi coisa América. E a gente teve essa oportunidade. E a gente ensaiava na chácara de Mandapará. Era uma. Sim. Teve uma época da minha vida Chácara que eu São passava João. mais tempo em Pitanga do que em É. Itapuã, né? Quer dizer, porque eu ficava lá no Cleiton Andrade, no condomínio com o Cleiton Andrade. Isso, sim, E lugar de. eu vinha aqui em casa, mas Dormindo, lá era total. minha vida praticamente É isso. passou algum tempo assim que eu. Chácara São João Batista. Aí, a chácara São João Batista que é no Era caminho casa da- verde, era rosa, depois ficou verde. É, né? Era verde até hoje. Aí, tá vendo? E a gente Foi tocou expandida bastante pelo outra uma época. pelo nobiliário, né? Mas tá lá. Como era o nome daquele bar que tinha ali tem a praça ali do Perioti e aquela entrada que hoje assim, tem as sinaleiras ali, aquela rótula, logo que passava como quem vai para a estrada do Jockey, para Sim. a chácara do Mar. Rua do Fogo. Tinha um ponte ali que a gente ia direto. A gente ficava muito lá.
Essa época não. É. Sei aí. Eu pedi que o senhor não teve para Suzalém, né? E vocês não. Mas eu nasci há mais de 10 mil anos atrás. Um velhinho lá que Raul Seixas encontrou, é menino também. Aí eles Raul copiou essa música literalmente na tradução de Elvis, Elvis né? Presley. É, mas só Eu conheci Raul a melodia Pantera. é diferente. Agora teve uma Ensina o Pantera aí. teve uma de Zé Ramalho, né? Que ele mesmo conta, naquele documentário, filho do neto de Amorrai, né? Ainda há pouco, a gente tocava essa música. Era apenas uma estrela. Era. Nada provável, tudo certo. Essa tocha antes do mergulho. Vai estar agora lá embaixo. Agora vem a tona. Quer mais lá? Sua ira é intensa. Ele plagiou de um desenho, sei lá, você não sabe disso não? Não sabia disso. E aí a coisa Eu sei que ele foi muito. teve uma De situação. um desenho. De Pegou os cogumelos, personagem tomou, né? lá. Teve contato. Mas o que é mesmo a trilha, o tema musical do desenho. Contato com Eu acho que a história, na verdade. essa história que ele conta em Força Verde, Ah, o nome dessa música é Força Verde. É do diretamente- Monstro do Pântano? Eu não tenho agora a lembrança do nome. Disco Mas dele aí não foi- chega a ser um plágio, né? Ele se inspirou, né? Porque Mas tem uma coisa que foi muito. Ele mesmo fala. Né? Esse documentário que eu vou botar lá no é comum você fazer uma música sobre um livro, um romance, nos que- comentários. uma né? história, né? Agora o que você está falando talvez seja. O velho cruza soleira de botas longas e barbas longas e ouro com brilho do seu colar. Na laje fria, onde guarava, Ele é. velho alfote, caçador. Eu acho que ele vai ficar, porque Raul, Cazuza e Renato Russo, porque é uma música meio. Serve para qualquer tempo. É uma coisa mística, né? Tem uma, É. põe Como é que chama? um profeta, uma coisa. Virada, como é que chama? Mística, mítica e. É. Ele vai ter uma feita agora. Vi hoje um outdoor ali na rua, não já vi a data. Armazém. É? É. Ah, aí, de repente é uma boa pedida assistir um show de Zé Ramalho, eu acho. É mesmo? É. Eu já Tá. assisti. Última, É sensacional, cara. Mas eu tive uma oportunidade incrível assistir, mas foi em Barreiras, na época do Grupo Suporte. A gente foi para Não estava Barreiras. mais, né? Você não estava, mas foi eu, Tina, Zé, Sandro, não lembro quem era o baixista na época. Foi participar do Não era festival. Totó, não? Totó, Totó mesmo. claro. Totó que morava em Barreiras. É, ele é de A Barreira. gente foi para lá, ficou na casa do Fazia Totó, eu esqueci rádio. o nome do baixista. Fazia Aí- rádio no Olho Feito. Isso, e ele disse que foi ele que colocou. Olha, não, deixa quieto. A história dos radialistas, né? Porque, por exemplo, teve o Galo que entrou na coisa do carro de som. O Galo já não está entre nós, né? Sandro Rogério como locutor. Sim, é ótimo locutor, né? É, Rui Moreira, que é o outro grande locutor, né? Que eram os grandes locutores das rádios aqui. E Totó ele não chegou a acessar, digamos assim, esse patamar, né, das rádios e tal, mas foi um cara que, segundo ele, abriu algumas portas, né, nesse sentido. Mas sim, a gente foi para Barreiras e o show, a atração do intervalo do festival era um show de Zé Ramalho. Aí quando a gente chegou lá, era um caminhão com um som horrível. Pra gente já era um som absurdamente limitado. Quando o Zé Ramalho, no intervalo, entrou, o baterista era Gustavo da Cor do Som. Aí ele cantou 2 músicas e disse assim, "Bom, nessas condições aqui, só tenho a desejar boa sorte para vocês aí." E mandou. Foi uma época que ele estava, digamos assim, ele tinha feito já sucesso, mas estava num período de vagas magras, digamos assim, né? Do Zé Ramalho. Mas a gente falou de tantas coisas aqui para Sim, só tem para a uma coisa que gente. eu quero pontuar. Na história da aviação. O avião mudou muito lá do frente. Aqui tem uma matéria do Correio da Bahia. Sabe, né? Voo livre, né? Tem aqui o Zeppelin na barra, não é isso? Farol. Vocês viram?
Não. Mas Eu matou acho que ali? meu pai talvez tenha dito, minha mãe, o pai Viu, viu. viu. É muito interessante. E vai por aqui agora, Zé Pelinha, aqui, primeiro avião. Aqui o professor aqui, Mostra lá. Né? Cadê? aqui eu tô dando uma coisa. O primeiro voo de avião na Bahia. Um comentário sobre um seriado sobre Isso. Santos Dumont, domingo de noite, eu estou assistindo. Na TV Futuro. Tem outro brasileiro meio injustiçado, ele sabe que ele suicidou porque ele viu o invento dele ser usado na guerra, né? 32. Então, os franceses, a aviação tem um papel importante. Chegou em, segundo o livro, La Ligue, que é Rappeler, um jornalista francês que mandou para aqui, para o Brasil, para ver que estavam gastando muito dinheiro. Que o governo francês botava muito dinheiro por causa da rivalidade de Inglaterra, Alemanha. A Zeppelin, avião, então o governo francês botou dinheiro na empresa, né? A Latecoere, depois na Aeropostale, que era linha de correio, depois. O nome de uma É, empresa. Tem o nome de uma empresa, você falando agora, porque eu não me tocava. Tem uma música que França. fala. Essa Onde estatal é? que está A Pané. A Pané no Brasil, foi caçada violentamente. As asas da Pané. Pané, as asas da Né? Pané era. Eu Aliás, é americana, Pané, né? Quem canta de Nilson, né? Milton, né? O de Deus, a gente que canta. As asas da Pané. Ele estava aqui, né? Milton, né? Da Bahia. Então é o seguinte, o avião transformou a vila de Santa Maria de Pitanga. Muito. Né? Com a vila de Santa Maria de Pitanga, que o seu Candinho, normalmente eles até usaram o seu Candinho. Que não era fofoqueiro. Não, né? O primeiro avião que eu vou na Bahia foi em 1909, um italiano chamado Dino Sanfelice. É um avião de longa, veio de navio, para dar uma demonstração que bicho era aqui. Aí foi na Ribeira, não pode ir na Ribeira. Aí foi um acontecimento da cidade, chapéu para cima, de piúvas, né? Isso em 2009, 1907, né? Santo Dumont tinha acabado de voar em Paris, em Monselho, né? Foi o primeiro grande avião, pequeno do mundo. Mas depois vem as sagas francesas, vem E o Santos Uperi passou por isso? Sim, eu falo isso com o Amadeu, aquela história do Pequeno Príncipe, que se passa lá na Mauritânia, né, no Saara Espanhol. Será, Amadeu, que ele não passa? Ele era piloto de linha, ele andava, ele voava. Voava de Natal, Recife, Salvador, que era aqui, Ilhéus, e a DCM ia fazendo, como é que chama isso? Escala? A escala, e que tinha que reabastecer, e essas coisas todas. Não tinha sanitário no avião, né? Então, aí, quem sabe, ele passou nas dunas de Pitanga e Itapuã, depois só fez transferir aquele história do Pequeno Príncipe, né? Para a Ásia, né? Não, peraí, para o Saara Espanhol, que era África, né? Mas tem uma coisa também que eu não posso deixar de citar pelo menos aqui, CNA. que são os caiçaras. Sim. Você traz tanto isso. Caiçaras e caipira, né? O professor pode ir. Não, o Caipara é uma bandeira sua. O caiçara. Acenda a luz lá na frente mesmo. Os caiçara, segundo a chamada coisa de São Paulo. Mas vai chegar, gente. Né? Estava pois só o caipira, que é o caipira sertanejo do Nordeste, do interior. O caiçara da beira da praia, né? É mesmo. O caiçara é o caboclo, é o mameluco, que andava de canoa. Não de jangada, eles usam mais canoa, pega o tronco, cava, né? Mas ele até cientista, né? Com quantos paus você faz uma canoa? Um só. Entregou já de pensa. A jangada. Quantos paus? A jangada. 10, 20. Só. A jangada, assim, é 5, 6, né? No mínimo 4, né? Porque a jangada é embarcação assim. O índio usava a janga, né? Que era a coisa que eles andavam com 4 paus, coisa. Mas andava com a mão, não tinha remo. Quem a professora de jangada, sei lá, foi africano, foi europeu, foi ganhou a vela, ele tinha jangada de vela. Do Carlos Castaneda. Não, A X, né? Não.
que é, aliás, esse que fala dessa jangada, não é outro. A jangada historicamente já apareceu várias culturas antigas, né? Que era os paus boia, um lugar e remo, né? Agora a vela, não sei Mas como assim, foi o Caiçara, ele é do Sudeste, e aqui para cima tem outro nome, ou vai até... Vamos. O que eu estou querendo fazer um percurso aqui agora, e estou querendo estar mais ciente. Caipira é esse nome, é o interiorano, né? O sertanejo, né? Capial, né? Esse é um termo, é para ser ativo do capial. O Caiçara é, para mim, o do centro de São Paulo, mas ele tem origem indígena. O Ubatuba, tem muitas famílias caiçaras moravam nas palhosas. Paraty, sim. E o nosso filho de Paraty não é caiçara, né? É mesmo o litoral, como é que chama? O nome do litoral, como é que chama? O jogadeiro, a pescaria. Mameluco seria, né? Eu até fiz um desenho, né? Jangada Mameluco e Pitanguense, até puxei um pouco para a brasa para a noçãozinha, né? Na verdade é a jangada do Nordeste todo, não sei quanto é de Pernambuco, Rio Grande do Norte até. Agora no Ceará ela já é mais moderna, né? Ela é de madeira, ela tem vela. Aqui tem um único pescador que eu vi navegar de vela na jangada foi Coló. Coló e Lambaia, eram dois pescadores que estavam na A geração de jogadeiro hoje acabou, né? Jogada, né? Acabou. O único foi Guiguio, né? Você conheceu? Guiguio, que era irmão direto de seu Zé Catinho, que era o pai de Franco. Franco, da família Franco, né? Esses dois são Guiguio foi duas um jogadeiro. enciclopédias. É uma série impressionante Teve mesmo. uma presente gema já feita ali na saída. E hoje é o cartódromo, que chamava ali aquela janela, chamava Benedito Jogadeiro, não sei se chamava ali onde tem o buraco da velha, chamava Vicentão. Eu já peguei menino isso, eu não sei, ninguém sabe a origem. Que foi um escravo que pescava aqui. Mas isso tudo é lenda, né? Tem uma coisa sobre a baleia. Segundo uma parenta nossa, sobre o nome da Bitacura, nem Paranhos mais. Era a quarta geração. O José Francisco da Silva Paranhos. Ela ouvia histórias que a peitoria baleeira aqui tinha postos de observação perto das torres, que ia de Pedra do Sal, ia subindo aquela praia toda de Pitanga e até Vila, até Buraquinho. E os escravos ficavam em cima do espia, né? Vigias. Baleia à vista, quando esquichava a água, né? E ia passando uma coisa até Itapuã. Aí saía. Tem um monte de vigia, né? Sim, saía as baleias, saía as lanchas baleiras, né? Para ir arcoar. Bom, fecho aspas. E a última rede de xaréu, você sabe de quem foi? Foi na. Pode falar. Diz que era Bartilão, mas eu acho que era um rapaz, um senhor chamado que era um grande investidor de pesca, que era um empresário da pesca. Ele estava com um broche de ouro aqui, com uma baleia, com um xaréu. Ele tinha essa, do Flamengo, que ele virava um povoado na época do xaréu, na safra, que a venda abril, né? Virava um povoado ali, muita barraca, muita gente via, Se instalava. se instalava ali, ficava um povoado. Tem uma das vendeiras, né? Garcia, da saúde. Ela, o pai dela, quando foi o último a ter esse conhecimento, ele não passou. O senhor Candinho se lembra, ele viu a puxada, ganhou o peão, né? Ele era tropeiro. O xaré aqui pegar, levar, não tinha dinheiro, né? Levar para Salvador, né? Ele viu, pegava o lava-pé. Minha mãe nasceu em 1915, buraquinho. Na enseada. Minha avó, minha tia em 1911. Então meu avô, que era Fábio de Pará, por parte da terra, ele espetou de educação. Ela por causa de JJ do Seabra, ela é política. Tem esse cargo, ele ia a ver em Salvador, acho que era reais, ele salário, alguma coisa, e levava a minha mãe num caçoar, minha tia no outro. Então passava em Cataçaba, aí passava na hora da puxada, vinha os mutuca, que eram os perus, O seu amigo está chegando aí agora. os mutucas puxavam, não era, tinha uma rede, tinha
tinha o mergulhador que ia ver, tinha um. Oba, meu grande amigo aqui. Tinha a jangada grande, que ia com a rede, né, para fazer o cerco. Tinha Chegando o pra cá. mergulhador, que Já foi falado aplicava, aqui já. dava sinal com o xarope, tinha mais ou menos o carro. Ô, rapaz, prazer em narrar, meu Deus. Chega pra cá, chega pra Esse é cá. Verônica que Tinha tá um- mandando. Ah, gratidão, professor. Tinha um jangadeiro da jangada gratidão. grande, que levava a rede para fazer o cerco. Tinha o mergulhador, e tinha o cara do o mestre de maio, o mestre de terra, que tinha um apito, ia dar, e tinha a puxada que era as músicas, né? Eu candia um vídeo Ei, dia, ia, por aí. dia, ia, Tinha na dia, cruz, aí ele fazendo, minha mãe, lá vem um bicho, dia, ia. Meu filho, deixa ele vir, ô dia, ia. Eu não devo nada ao bicho, ô dia, ia. Nem o bicho deve a mim, ô dia, ia. aí. Dia, ia, ei. Sai do ritmo lá cá. E tinha um peixe, tinha, não sei qual é esse jamba, conhece? Jamba. Me deu um. Eu mandei para você. Ele disse que ele lá viu o fim da rede. Ele é filho de pescador chamado Lídio, ótimo pescador. Tomou carreira de Beatatá, tomou biomilenário. Uma das ganhadeiras, o filho dela chamava Lídio, então, Lídio Grandão. Não, era Lídio Costa ou alguma coisa. Ele era, na verdade, era uma família de. E ela Mário Forte Beatatá. afirma que a música Marina é de Lídio Grandão. Bom, Marina pode é falar isso? filha dele. Em off? É? Fala em off? É? Mas, São canções, né? No povo. é. Então, a puxada de Jamba ainda viu. Diz que tinha um peixe, que o xarel é um princípio de burrice, né? Cabeça de xarel, não sei o quê, né? Cebu, que nem xarel. Tem o xarel da Fonte Nova, que é 15 minutos, né? O famoso diz que, na verdade, tinha um peixe chamado Guaçaraí. Quando ele via no cardume, no escuro que eles chamam, né? Escuro, eles chamam de cardume. O Guaçaraí é o único peixe que sabia que estava pela rede e, dando meia volta, saía. Esse Guaçaraí era, tipo assim, o terror da rede. Mas quando nas puxadas vinham, Malandro na história. quando as puxadas eram cor, vinha até 1000 xarel. Era muito xarel. Muito xarel. Então, está na hora de silenciar. Muito obrigado. Eu só quero perguntar, aliás, revelar uma coisa, já que você também falou para mim, assim, o quanto você me inspira, assim, quando Olha, eu tô tendo, não, mas porque eu tenho tido mais, contato comigo. eu sou ajudado sem dúvida, Sim. mas a gente sabe, mas você tem tido uma prática de mandar alguns áudios para mim, falando, contando histórias que são verdadeiras narrativas, assim, que tem uma poesia ali, tem uma coisa que para mim assim, me dá um estímulo a continuar esse movimento. Muita coisa passa para o professor José, as informações que eu também E ao longo vocês dois aqui, esse realmente. concerto a 4 mãos, uma vez a 2, né? Aí eu pergunto ao professor Judá, só para a gente já ir finalmente aqui. finalmente. Existe alguma ligação entre Santa Maria da Purificação e Santa Maria de Pitanga, além desse santo? Santa Modificação ou trabalho? Santa Maria de Purificação e Santa Maria de Pitanga. Olha, na verdade, tudo é recôncavo, né? Então, Santa Maria da Purificação, Santa Maria de Pitanga é o recôncavo norte, tá? No recôncavo norte, né? É uma gente aqui que durante muito tempo esse termo não era usado, né? Porque o Sr. Milton Santos, o grande irmão dos maiores geólogos do mundo, né? Foi quem primeiro ouviu falar, defender essa coisa que aqui o recôncavo, quando se fala em recôncavo, todo mundo se refere logo onde, o que lembra o recôncavo? É Cachoeira, São Félix, Muritiba, é o lado de lá. Mas eles defendiam já isso, que essa extensão aqui, essa ponta, o recôncavo vem até aqui, que é a Abrantes, aqui, o Rio de Santos, Santa Maria de Pitanga, né? Essa parte ainda de Mata de São João, que fica aqui na orla, né? E então essa região aqui também é recôncavo, é chamado Recôncavo Norte, hoje que é a bacia do Recôncavo Norte, né? Em termos de hidrográfico. E então tudo é recôncavo, a gente tem, não deixa de ter identidades. Agora já me parece que essa parte cá, a gente tem uma cultura mais distraída, né? Embora Mar aberto, né? de mar aberto, Santa Amaro, Mar aberto. isso, Santa Amaro já está pro lado lá da Bahia de Todos os Santos, né? E aquela região mais. Essa proximidade com a Bahia de Todos os Santos. Então, me parece que a gente há uma
as características assim que diferenciam. Mas existe muita proximidade, né? O samba de roda do Campo, que foi O Bembé, inclusive né? conhecido como patrimônio material. Aqui em Lauro de Freitas, por exemplo, foi incluído o samba de roda de viola de seu paizinho de Portão, que é um senhor que tem 90 anos já, e que ele até hoje ainda toca o samba de viola, entendeu? Então, a gente tem muito samba de roda aqui em Lauro, tem muito não, mas tem vários samba de roda em Lauro de Freitas, né? Tem o de areia branca, né? Da saia rendada de areia branca, tem a outra do Quingoma, né? Rejane. Rejane, o Rejane aqui a lida, né? Tem o saia rendada. A gente tem o de no centro, as balinhas aí, a líder, né? Que chama mais matriarcas. Tem vários samba de roda. Agora tem o Jorge da Colmeia, que é o pessoal de Portão, que eles são Dona Aide, né? Aí eu acho que essas identificações do muito terreiro de candomblé, de região de matriz africana, essas manifestações culturais, tradicionais, são muito assim, características do Recôncavo. Eu acho que quem fala bem, meu guru assim, o professor Léo de Araújo, o professor da teatrólogo da Nelson de Araújo? Sim, foi realmente assim um grande assim, ele criou uma série de livros. É praticamente o IDEB hoje, para mim, é uma herança das pesquisas de Nelson de Araújo. Ele saiu percorrendo a Bahia inteira, e daí ele acabou fazendo uma série de livros, Pequenos Mundos, em que ele fala desses mundos aqui, como é o de Itapuã, de Dona Francisquinha, né, que eu ainda peguei um pouco, ainda me lembro que eu vim aqui no Carnaval, na segunda-feira de Carnaval, estava o bloco das Tabaruas, aí de Dona Francisquinha, e o pessoal assim, Foi revitalizado, assim, foi? no contexto, mas o pessoal sai ainda. Que bom, em plena segunda-feira de Carnaval, aí no meio tinha um casamento na roça, tinha um camarada vestido de diabo, que ele me disse, conversei com ele disse que saía desde 1952. Laçando o menino para... E o laçador? Era o urso, na careta do urso, essas coisas, então ainda era assim E eu ainda peguei um pouco, não sou tão velho assim não, mas ainda peguei um pouco dessa Itapuã, pelo menos na década de 60, nos anos 1960, 1970, eu andei muito aqui da Itapuã, saía do Rio Vermelho e vinha para pegar Cacaju. Eu tinha um amigo, Lígio Brasil, que ele tinha umas avós, umas 3 velhas que moravam no Alto do Coqueirinho, e esse Alto do Coqueirinho só tinha sítio, chácara, essa coisa. A gente andava. Realmente é meu pedaço. Tinha o campo da base ali, né? E tinha Dona Rosa, né? Que o loteamento Dona Rosa, na base do pé do coqueirinho ali, é o loteamento Dona Rosa. Mas várias vezes eu vim com o Lizinho, e é vivo ainda, o Lizinho está com 80 e alguma coisa, e a gente vinha do Rio Vermelho, onde eu morava, a gente vinha para aqui para buscar caju e manga, né? Época de verão. E quando chegava ali por Piatã, por ali, que a gente via, tem puxada ali, aí descia do ônibus, ia ajudar a puxar a rede, e no final todo mundo ganhava a sua conta de... todo mundo ganhava seu ganhão de peixe, ajudou na hora da divisão, cada um tinha direito a sua cotazinha, E daí a gente seguia para o Alto do Coqueirinho, não tinha assalto, não tinha perigo, não tinha nada, e saía já anoitecendo, quase anoitecendo, porque não tinha luz daquele lado de lá. E aí subia aquilo ali, esse sítio tudo e tal. E Na daí, infância foi toda. Não existia essa povoação, né, do quilômetro A 17, urbanização não do existia. Bairro da Paz. mas eu estava falando que eu vivi ainda assim, parte da juventude. Infância toda caminhando por aí. E a gente Minha chegava. 971, porque eu fiz escola no Monte Júnior. Fui reprovado no 97. Exame de admissão ao ginásio, tomei bomba. E aqui o Miguel me arranjou uma vaga aqui. Parecia uma cidadezinha de interior, porque eu me lembro que a festa de Estilo Lago, tramando. Essa festa de Lago aqui terminava era a última, né? Porque ela terminava na semana de carnaval, já segunda-feira verde, Itapuã.
Mas o parque de diversões e tal, os jogos ficavam até o sábado de aleluia, geralmente, domingo de Páscoa. Ficava. Espichava. Era uma cidade, era como se fosse uma cidadezinha de interior dentro. Daí quando aquela professora Tânia Gondim veio fazer o projeto de memória dos bairros, e Meu aí. irmão, né, que estava de Que para mim foi disso de tudo, essas pesquisas que nós estamos fazendo. Infelizmente aqui na Bahia tem alguns projetos que quando dão certo, aí se não continue não. Aí esse projeto do bairro foi muito bom, foi no Vermelho do Val. Começou pelo Rio Vermelho, como é meu bairro, aí eu participei muito do projeto de lá. Depois veio para Itapuã, aí a pessoa Tânia Gondim foi fazer doutorado na França, ela estava falando tanto por aqui que transformou em. Eu vou mandar para ela, que ela sempre manda. Eu tenho uma lista de transmissão que é amigos pelo mundo. Né? Tem uma que é amigos pelo Brasil, amigos pela Bahia, agora amigos. Né? Deixa para outro Genipapo. Aí é o seguinte. Esse aqui você falou na frente do João, é tanta coisa que não dá tempo, mas eu vou deixar esse aqui com você. Ele aí cita Itapuã e esse do 2 de julho e esse do Levante do Joane. Eu vou deixar esse aqui para você e esse pro casal. Que beleza! Gratidão. Deixa eu pedir. Aí fala dos episódios da independência do Brasil na Bahia, né? Vou resenhar, meu professor, vou fazer resenha. A brigada de Itapuã ficava assediada no Carim, Santa Marta de Pitanga, né? Aqui tinha a brigada de esquerda, que ficava que era de Itapuã. E do outro você vai ouvir falar aqui do Levante do Joanes, onde eles vieram incendiando as nações de Baleia, Rio Vermelho, da Hora da Armação, Pituba, Itapuã. Então as nossas histórias se confundem muito, né? Não só Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, Dia da Mar de Pitanga e Aldeia do Espírito Santo estão muito e fora esse entorno dessas outras cidades que na verdade hoje compõem boa parte delas a região metropolitana, né? Não existe. E essas histórias têm muito a se pesquisar, E nesse projeto Memória dos Bairros, para mim foi assim um pontapé inicial que nos motivou a fazer também. Eu tenho 85, né, todos professor? os materiais 85, quase 40 anos. Os alunos procuravam, assim, especialmente morador antigo, o vereador, para falar sobre a história da cidade. A gente viu por algum tempo, então vamos. Felizmente o prefeito, apoiou, a Igreja Católica apoiou, fizemos um roteiro de história, fizemos essas coisas. Que ele está falando é a mesma que escreveu A Voz de Itapuã. Ah, sensacional. Mas tem uma Foi outra. baseado nessa. Eu tomei um curso com ela de história oral. A saideira, Já viu que a gente vai ter que ter uma outra edição. Deu uma pincelada. Não, sobre a coisa de Caim, sobre as versões, você falou da Moça Maria, né? Sim. Segundo uma pessoa da família, Paranhos Pérez, não vou dizer quem, ouviu de seu Eduardo Pérez, que era. Eduardo Pérez, que era um dos 3 meio. Que a música chamada Morena Bela era dele. A Morena Bela é. Não, mas é uma música chamada Morena Bela que Não, Morena Bela. Não. Não, essa é o Valdo Fael. Essa anterior seria do tempo do 3 meio. Tio Ioiô é o nome dele, Eduardo Pérez. Mas isso eu estou falando só por respeito Caim. Não, sem dúvida. E até o próprio Luiz Gonzaga fala que a Asa Branca já existia. Né? Ele conta que os Jamários já cantavam. E era cantado assim como o Donga e outros cantavam, né, aqueles versos que veio a ser o pelo telefone. Então, naquele momento ali, a cultura de domínio público e do que se acontecia, não existia essa coisa de direitos autorais. Não. Então, era quase que naturalmente as coisas. Aí foi acontecendo gradativamente. Passarinho de pegar a primeira dona, né? Então, gente, muito obrigado. Olha o cheiro. O pessoal gostou tanto do suco de genipapo que, ó, o copo não sobrou nada no copo, né? Meu amigo, você passar um genipapo aqui para você fazer aqui a... Segura a bola. Já para soltar o versinho? Não, né? Passar aqui para eles. Uma que eu queria agradecer profundamente, foi um aprendizado muito gostoso, uma aula muito divertida.
E assim, ontem a gente estava com um querido aqui, é o Ricardo Ramachandra, né? E ele contou, ele está com 60 anos, né? E ele contou, agora me deixou impressionado, que ele chegou a pegar, ele criança, a orla aqui né? Que não tinha asfalto, né? Isso me surpreendeu muito, assim, perceber como... E aí ele falou do aeroclube, né? Na minha santa ignorância, eu percebi que existia um aeroclube antes do shopping aeroclube, era um aeroclube. Aí eu peguei. Pegou aí, professor José. E aí hoje você começou, já que já... Os aviões pousaram. Então ele falou E a assim, pista era pela beira da praia. Eu tomei instrução ali no Paulistinha. Eu cheguei a tentei ser pegar piloto. avião dali no aeroclube Olha para ir só, para Serrinha, sensacional. por volta de 1970 e assim. mas assim, E onde era o aeroclube, só para Não, dar a informação, onde era o aeroclube, aquela imensidão que quem pegou o aeroclube hoje, quem pegou o shopping e tem hoje centro de convenções, você vê o tamanho que era a armação de baleia, aquela área toda era uma armação de baleia que tinha, era aquela ali. Tanto que a praia de armação vem de armação de baleia, muita gente não sabe. eu era uma dessas daí que não sabia, agora E não o sabia. Xaréu também, maçã de Xaréu. Tem o Carimbamba, a rua Carimbamba ali, né? Num prédio, né, na hora que foi demolido. Né? O quê? Prédio Caribana. Que tem uma rua ali que chama Rua Carimbamba, que ela fica na parte de dentro ali. Dona Helena cita isso. Peixe o Pirá, né? Nome de peixe. É. E assim, eu fiquei impressionado, né, como ao longo de uma vida humana, quanta coisa não mudou, né, na cidade de Salvador, mas ao mesmo tempo, assim, passando aqui o Genipapo para as palavras finais de encerramento, né, eu queria deixar também essa pergunta, né, o que permanece, né, como o Genipapo permanece, né, existe alguma coisa que tenha permanecido em Itapuã, em Ipitanga, nas pessoas, no modo de ser, no modo de conviver, alguma característica que o vento não levou, alguma coisa permaneceu? Essa é a minha pergunta de despedida. Bom, na memória tá, né? As vivências, mas o tempo igual a leitura do senhor na vida. Cronos, né? Cronos. Pessoal, é uma máquina inevitável essa informação. Aí que pode ser um saudosista, eu me julgo até um memorialista. Ele que é o historiador. Que tem uma formação acadêmica, eu entrei porque era licença humana também da arte. Aí. Eu me considero mais um memorialista mesmo, do que historiador, assim, que debruçado, pesquisando datas e nomes de heróis, essa coisa. E acho que o que Itapuã, que todo lugar, por mais que se descaracterize, mas sempre ainda tem alguns traços que ficam. E um dos traços de Itapuã, eu acho que ainda a gente, aquele clima que depois o Vinícius falou, né? Passar uma tarde em Itapuã. Eu particularmente, com todas as mudanças, com todas as ameaças do torno, as ruas, em todo lugar, mas eu ainda sinto sei lá, daquele arrepio assim, é como chegar no Rio de Janeiro, tem lugares que tem um clima assim no ar, uma coisa que faz no ar. Eu não posso chegar no Rio sem me emocionar, né? Alguns lugares que eu gosto do Rio, né? Centro histórico, Cinelândia, Madureira, alguns lugares que eu gosto muito assim de ir, né? Estácio mudou muito. Mudou muito, né? Então todo lugar tem as suas características. E aqui em Itapuã eu diria assim que, por exemplo, uma das coisas que eu deixei nos anos, não tenho vínculo de ir lá a Itapuã, porque cresceu demais, ficou uma festa com todos os problemas das grandes festas, da tensão, perigo. Agora, na segunda-feira de Itapuã, que a segunda-feira é chamada segunda-feira gorda, o último dia da festa, eu passei a vir agora na segunda-feira, porque eu digo que tem os presentes dos canoeiros, que desce do Abaeté, desce um outro bom terreiro de Candomblé, ainda tem acho que uns 2 ou 3 que saem, e que já saem geralmente assim, do meio para o fim da tarde, uma coisa linda. Aí eu sinto a Itapuã ainda assim, ainda existe ainda alguma coisa que eu sou daquela Itapuã que eu vivi, que eu conheci. Permanece, né? E a Casa Verde, que eu estou desenho. Privilégio de ensaiar aqui há 35 anos atrás. Era anos 80, né, mano? Foi. 82.
A Casa Verde resiste. Então, eu acho que Aquelas essa fotos, resistência, né? Aquelas fotos tem uma que eu estou no clique, né? essas resistências é que ainda dão assim, né? E esse raça de tudo, essa coisa, eu acho que Itapuã ainda conserva Tá bom, forever. da magia da. A pedra que ronca permanece. Água vermelha, né? O Abaeté. Meu nome da. Por enquanto. Aí eu tenho uma frase que diz nas areias brancas do Abaeté, cada grão guarda a memória ancestral de cada povo que nas suas águas escuras se banhou. E com essa frase, vou botar aqui nosso tema aqui, né? Esse gin de papo já me deu vontade de chegar em casa e pegar o restinho de Porra, licor de gin de papo, sobrou de São João ainda e Degustar. depois de cheirar. Tem que ter, né? Ó, com os professores Gildásio Freitas e Emanuel Paranhos, tive muitos ganhos e não vou fazer desfeita. Vou levando na memória esse tanto de nossa história. Salve!